Bora falar um pouquinho de uma small cap pouquíssimo comentada pelos analistas da bolsa, a Shoes, que teve melhora nos seus lucros no primeiro semestre de 2025, mas eu quero mostrar alguns pontos de atenção que podem bater nessa lucratividade, porém pode estar se formando uma simetria positiva e pode estar se formando também um bom momento de compra. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação, bora lá? Então, para a gente conhecer um pouco da Shoes, hoje ela basicamente trabalha com dois braços, a Shoes Compressores e a Shoes Automotiva, sendo a Shoes Compressores a maior fabricante de compressores de ar da América Latina e possui uma das mais completas fábricas de compressores do mundo, presente em mais de 70 países em todos os continentes, e é a empresa que mais investe em tecnologia e inovação em toda a América Latina, enquanto a Shoes Automotiva atua desde 1979 nesse segmento automotivo pesado global, sendo referência na fundição de ferro nodular, cinzento, usinagem, pintura e montagem de peças. E a Shoes não faz tantos slides bonitos igual outras empresas, slides mais claros. Normalmente os slides da Shoes são um pouco mais crus, porém eu vou tentar explicar da melhor forma possível e se restar alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou dar atenção para cada um dos comentários. E falando um pouco da receita bruta, olhando na ótica trimestral, houve um aumento de 6%, principalmente movido pelo mercado interno, e na ótica semestral um aumento de 7%, saindo de uma receita de 1,1 bilhão para 1,2 bilhão. Percebam que o mercado externo se manteve sólido semestre a semestre, porém a alta mesmo realmente veio do mercado interno. E alguns pontos que me chamaram a atenção dentro da divisão automotiva, falando sobre o mercado interno, houve uma retração em caminhões pesados e semis-pesados, porém foi totalmente compensado pela recuperação em máquinas agrícolas e de construção. E esse poderia ser até um bom ponto em outras empresas que a gente aqui do canal também olha, como o Banco do Brasil e a BB Seguridade. Falando do mercado externo, um crescimento bem moderado, conforme já vimos na receita, e uma expansão industrial da aquisição da UPI Fundição de Ferro por 115 milhões, que foi transformada na unidade 3 em Joinville, com mais de 250 mil metros quadrados para poder fazer novas expansões. E eu já falei sobre isso em vídeos anteriores no canal. E a incorporação da UPI Ferro, que foi concluída em maio de 2025, sem aumento de capital, porque ela já se encontrava dentro do guarda-chuva dos investimentos da Shoes. E os destaques da divisão de compressores, a ampliação dos postos de assistência técnica da Shoes e avanço no monitoramento da internet das coisas, novos produtos e linhas lançadas, e dentro do mercado interno um crescimento de 8,6% versus o segundo TRI de 2024, mesmo nesse cenário desafiador de aumento da Selic. Outro ponto foi o aumento dos investimentos da Shoes, que saiu de 31 milhões para 54 milhões no primeiro semestre de 2025, principalmente direcionados à modernização industrial, automação, ampliação de fábrica e desenvolvimento de novos produtos. E percebam como que a Shoes faz alguns slides de uma forma bem crua, mas vou tentar dissecar aqui para vocês, falando um pouco sobre despesas operacionais. Olhando na ótica anual, foi um crescimento de 11,2% e olhando semestre a semestre, um alto crescimento nas despesas de 18,7%, principalmente motivado por despesas com venda, uma melhora nas receitas operacionais e uma piora em outras despesas operacionais. E a própria Shoes ainda destaca que as despesas com vendas cresceram em 6,7 milhões, principalmente devido aos custos logísticos, campanhas de vendas e efeito de câmbio e inflação. Despesas administrativas cresceram em 3 milhões devido ao efeito inflacionário, atualização de sistemas e segurança tecnológica, e 2,4 milhões de receitas operacionais,
por reversão de provisões relacionadas ao programa de participação dos resultados. E aqui eu quero chamar a atenção aos acionistas da Shoes. Referente ao lucro líquido, a margem se manteve em 14%, olhando tri por tri e também olhando semestre a semestre, porém houve um crescimento no lucro em 14,7 milhões de forma nominal, que de forma percentual foi de 11%, porém percebam o detalhe no próximo slide. Como a Shoes tem um caixa muito robusto, é uma empresa bem conservadora, então, consequentemente, as receitas financeiras acabam tendo um impacto muito positivo dentro dos resultados da Shoes. Percebam que as receitas financeiras, olhando semestre a semestre, cresceram em 35%, enquanto as despesas financeiras cresceram em 26%. Consequentemente, o resultado financeiro da Shoes foi de 12,3 milhões positivos no primeiro semestre de 2025, enquanto no primeiro semestre de 2024 apenas 703 mil. Então, dentro dessa reflexão, o lucro líquido no primeiro semestre de 2025 versus primeiro semestre de 2024 houve uma variação de 14,7 milhões. E dentro do resultado financeiro, houve uma variação positiva de 11,6 milhões. Então, 80% do ganho no lucro líquido da Shoes veio de resultados financeiros, ou seja, veio da carteira de investimentos da Shoes e não do próprio resultado operacional propriamente dito. Então, esse é um ponto de atenção para quem é acionista da Shoes. Olhando de forma operacional, o resultado não foi tão positivo assim. E a gente consegue ver isso de forma muito clara no EBITDA, porque o EBITDA exclui os impostos, o resultado financeiro e a depreciação patrimonial. Então, olhando na ótica trimestral, a Shoes teve um decréscimo em 10%, olhando tri por tri, e na ótica semestral, um decréscimo de 4%. Então, o que acabou realmente impactando a Shoes de forma positiva em 2025 foi o seu resultado financeiro. Porém, esse é apenas um ponto de atenção, porque eu gosto muito de empresas que têm um baixo endividamento e um alto caixa. Percebam que a Shoes aumentou seu endividamento bruto em 8%, olhando semestre a semestre, porém o caixa aumentou em 13%. Então, consequentemente, o caixa líquido da Shoes aumentou em 66% nos 6 meses de 2025. E a Shoes é uma empresa que a gente fala que é caixa líquido, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. A Shoes detém 910 milhões em caixa e o seu endividamento gira em torno de 811 milhões. Então, se a Shoes quisesse quitar todo o seu endividamento hoje, ela conseguiria. E percebam essa relação de dívida versus o caixa líquido. Desde 2023, a Shoes detém mais caixa do que dívidas, e mesmo no terceiro trimestre de 2024, que a Shoes desceu levemente a sua relação dívida por caixa, foi devido às aquisições da UPI Fundição de Ferro, a Janus e Perker e parte do Complexo Solar Janaúba. E essas foram boas aquisições que, consequentemente, irão gerar novas receitas para a Shoes. E falando um pouco de proventos, a Shoes paga proventos de forma trimestral em março, junho, setembro e dezembro. Já pagou 7 centavos em março, cerca de 8 centavos em junho, e eu acredito na repetição mais ou menos desse mesmo valor tanto para setembro quanto para dezembro. E na cotação atual, a Shoes deve pagar cerca de 6,6% de proventos. Percebam como que a Selic influencia nesse tipo de empresa industrial. Nesse gráfico eu coloquei a taxa Selic e a cotação da Shoes, que dentro do período entre 2003 e 2008, que a Selic diminuiu de uma forma brusca, a cotação da Shoes aumentou também de uma forma muito positiva. De 2008 até meados de 2010, aumento da Selic, consequentemente queda na cotação da Shoes. De 2010 até meados de 2016, houve uma queda na Selic e a cotação da Shoes também teve um aumento. Entre 2013 a 2016, aumento novamente na Selic, queda na cotação da Shoes. E entre 2016 até meados de 2021 a 2022, queda na Selic e aumento na cotação da Shoes. Hoje a taxa Selic encontra-se na casa de 15%, enquanto a cotação da Shoes caiu cerca de 40% desde as suas máximas. Então a gente poderia ver um arrefecimento da Selic,
consequentemente, uma boa melhora nas margens e nos lucros da Schultz. E, consequentemente, a gente consegue enxergar até um pouco melhor as consequências da Selic na receita da Schultz, que entre 2009 até meados de 2013 teve uma boa performance. Depois de 2013 até 2016, as receitas caíram. Entre 2016 até 2021, 2022, que a Selic chegou a cair a 2%, as receitas da Schultz explodiram e desde então as receitas ficaram praticamente lado a lado, ano contra ano. E a gente pode estar vendo formar uma boa assimetria aos investidores na cotação da Schultz, em que a cotação saiu da casa de quase R$ 8,00 para atualmente de R$ 4,73. Então pode estar se formando uma boa simetria, onde os lucros continuam estáveis e a cotação caiu de uma forma muito brusca. Percebam que houve mais de 40% de queda na cotação desde as máximas no final de 2023. Então, para quem já estava de olho na Schultz, agora pode colocar ela ainda mais no seu radar. Mas me conta aqui, pessoal, você tem essa empresa em carteira ou prefere ficar um pouco mais longe desse setor? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.